Quem quiser ser maior deve se tornar servo. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 43. Servimos a Deus ao servir ao próximo. O mundo ele vai definir grandeza em termos de poder, posse, prestígios e posição. Se puder exigir que outras pessoas o sirvam, você conseguiu chegar lá. Porque a nossa cultura ela é egoísta e nutre esse egoísmo. Principalmente quando temos a mentalidade do eu primeiro. E agir como servo não é uma noção apreciada. E Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço, e não de uma posição social muitas vezes. Porque Deus ele avalia a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos. E servimos em amor, não que somos escravos. E não é pela quantidade de pessoas que nos servem. Ou seja, é totalmente oposto à ideia de grandeza do mundo. Ou melhor, de uma grandeza que o mundo ele não vai compreender. É totalmente oposto a essa grandeza do mundo. Os discípulos, eles também, se você notar, eles debateram sobre qual deles merecia a posição de maior destaque. E é curioso porque mesmo hoje, 2000 anos depois, você vê líderes cristãos que ainda fazem manobras em busca de uma posição de grande vantagem nas igrejas, nas denominações e nas organizações que são eclesiásticas no geral. E você percebe que há milhares de livros escritos, principalmente de coach, sobre a atividade de um líder. Mas poucos falam sobre a atividade daquele que serve, daquele que é servo. Muitos de nós queremos liderar, mas poucos de nós queremos ser servos. Porque é melhor ser um general do que um soldado raso. E até mesmo os cristãos querem ser líderes servos e não apenas servos. Porque é difícil. Mas ser como Jesus, na verdade, é você ter o papel de servo. Porque Jesus ele se tornou servo. Ele serviu a nós na sua cruz. Durante todo o seu ministério, você vai ver momentos onde ele agiu como servo. Porque um verdadeiro servo ele está à disposição para servir. Ou seja, não vão preencher tempos com atividades fúteis ou coisas que são para si. Na verdade, um verdadeiro servo ele sempre está pronto para servir imediatamente quando são chamados. Se Deus chama para fazer algo, a pessoa está de pronto. Está ali pronta para agir. E que fica um questionamento. Será que eu e você estamos disponíveis para Deus a qualquer momento? Ou seja, ele pode estragar o meu e o seu plano sem que eu e você ficamos ressentidos? Porque como servo, a gente não pode ser seletivo sobre quando e onde nós vamos servir a Deus. Porque ser servo significa desistir ou abrir mão do direito de controlar a nossa agenda e permitir que Deus a controle à sua maneira. E é curioso porque, outra coisa, os verdadeiros servos eles também prestam atenção nas necessidades. Eles ficam atentos às necessidades do irmão ou próximo. E quando vem isso, eles agarram a oportunidade de auxiliar da maneira como a Bíblia nos ordena. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, com isso, nós deixamos escapar muitas oportunidades de servir porque nos falta essa sensibilidade para entender a necessidade do irmão próximo e estender a mão em favor. Porque servindo a ele, certamente serviremos a Deus, porque estamos amando ao próximo, de acordo com o que Deus nos ordenou. E as grandes, ou melhor, as pequenas tarefas que muitas vezes são desprezadas, elas demonstram um coração grande. O coração de um servo ele se revela nesses pequenos atos que muitos outros não querem fazer ou desprezam. Ou quando Paulo reuniu gravetas para acender o fogo, a fim de que todos se aquecessem após o naufrágio, lá em Atos, se eu não me engano, 36 ou 26, não me lembro. E tipo assim, Paulo ele estava tão exausto quanto qualquer outro ali, mas ele fez aquilo porque todos precisavam que alguém fizesse aquilo. Então nenhuma tarefa está abaixo de nós quando temos um coração de servo.
E as pequenas coisas da vida determinam quais são as grandes. Portanto, o que eu e você não viemos buscar apenas realizar tarefas grandiosas, como milagres, como curas, ressurreições, etc, etc. Porque as pequenas tarefas também, Deus também exige que nós façamos pequenas tarefas, porque cada pequena tarefa faz parte do grande propósito de Deus e todas são importantes. Não há nenhum maior que o outro. Todas as tarefas são importantes. E os servos de Deus, ou aquele que se intitula servo de Deus, deve estar pronto para atender o chamado de cumprir essas necessidades que aparecem na nossa vida. A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. É diferente de uma CLT da vida. Um servo fiel, ele vai seguir servindo fielmente enquanto ainda houver fôlego em seus pulmões. Então, nós podemos até se aposentar dos nossos empregos, mas certamente nunca iremos nos aposentar de servir a Deus.